galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro do mês de outubro do Escola do Ser. A gente está aqui numa sequência de 5 encontros para falar sobre o que podemos aprender sobre nós mesmos quando vivemos um processo de transformação com conexão, né? Então, basicamente, a gente está falando sobre transformação com conexão e como tirar proveito disso tudo. Eu dividi esse tema em 5 partes. O primeiro encontro foi sobre gestar para nascer. O segundo encontro foi sobre o poder do tempo. E a gente está aqui hoje para falar sobre o nosso terceiro encontro, transformar o corpo e transformar a alma. Mas para a gente poder adentrar dentro desse encontro e mergulhar dentro dele com mais profundidade, antes eu quero dar 2 recados que eu sempre dou aqui no Escola do Ser, tá bom? É bem rapidinho, vem comigo. Olha só, o primeiro é que o Escola do Ser é uma comunidade que a gente fala sobre autoconhecimento. Então, todos os temas que são abordados aqui são temas provocativos para fazer você refletir sobre você mesmo, tá bom? Então, a gente aqui está falando sobre autoconhecimento de uma maneira geral, com o objetivo de trazer reflexões internas. E se você quer um acompanhamento mais de perto disso tudo que está sendo dito aqui, e é um espaço para você dividir, refletir, perguntar para mim, entra na nossa comunidade, o link está aqui embaixo, é um grupo do WhatsApp. Você pode conversar comigo, falar, etc e tal, e até dividir com a galera que está lá, tá bom? Que faz parte da comunidade. Além de tudo, a comunidade serve também para um grande lugar de aviso, para a gente poder avisar vocês antes de qualquer outra pessoa de tudo que está sendo dito, solto, lançado dentro da Aldeia do Ser, tá bom? Que é o espaço onde eu divulgo o meu trabalho. O segundo recado importante é que a comunicação, ela tem uma limitação. Então, eu estou me comunicando com vocês. E é óbvio que eu estou me comunicando de uma maneira que faz sentido para mim. Mas a mesma coisa que eu estou dizendo pode ser dita com diversas palavras diferentes e diversas formas diferentes. Só que eu estou escolhendo a forma como faz mais sentido para mim. Quando eu estou num atendimento individualizado, eu escolho de uma certa maneira que eu acredito que faça mais sentido com você. Então, eu adapto a minha linguagem para que você possa conseguir entender melhor. Mas aqui eu falo livremente, porque esse é um espaço onde eu divido muitas coisas que eu estou sentindo de dividir com vocês. Então, eu divido elas de uma maneira livre, como uma fala que seja mais fácil e que faça mais sentido para mim. Então, se o que eu estou dizendo faz sentido para você, te provoca, fica, porque vai ser muito interessante para você. Se de alguma forma você não gosta do que eu falo, não faz sentido para você, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tem muitos profissionais no mercado e cada um deles fala de uma forma. Procura um que faça sentido para você. Só não deixa de se autoconhecer, tá bem? Então vamos lá, vamos embora pro nosso encontro. Hoje a gente está aqui para falar sobre transformar o corpo e transformar a alma. É quase como se fosse a metade do caminho desse processo de construção da transformação, né? Quando algo novo se apresenta para você, que foi o que a gente disse no nosso primeiro encontro, gestar para renascer, é muito difícil a gente dar formato para aquilo, né? Foi um pouco do que a gente falou lá. É um novo que se apresenta e que você ainda não sabe identificar, não sabe dar nome, que muitas vezes assusta porque é desconhecido, a maioria das vezes assusta. E agora, o que você faz com isso, né? Então, você acolhe, você está ali presente, você cria um ambiente seguro para olhar para aquilo. Pode ser que você não consiga fazer isso sozinho, encontre um profissional que vai te ajudar a criar um ambiente seguro para você conseguir olhar para o novo, não rejeita ele. Ele está aí se apresentando para você, a sua vida, se aventura com o novo que está se apresentando para você. E aí, no segundo encontro, a gente falou sobre o poder do tempo, né? O tempo é uma lei universal na nossa existência. Então, não tem como a gente viver sem ele. Então, a gente tem que o quê? Dar tempo ao tempo para que esse novo ganhe um formato. E de acordo com que ele vai se formando, ganhando formato, a gente vai conseguindo dar nome para aquilo. A gente vai conseguir expressar o que está se apresentando. Essa coisa muito diferente, que não tinha nome, que era desconhecido, que amedrontava porque não tinha nome, começa a ganhar um formato, um nome, né? E isso porque a gente dá tempo ao tempo e a gente acolhe.
né? Então a gente esmiuçou um pouco disso no nosso primeiro e no nosso segundo encontro. Demos algumas dicas de como criar um ambiente mais seguro, mais acolhedor, para que a gente possa se conectar com aquilo, né? Gerar uma inspiração ali, de poder contemplar aquele novo que se apresenta, né? E aí, quando ele começa a ganhar um formato, começa a ficar palpável no nosso mundo físico, né? Então, eu vou fazer um paralelo com isso, com a gestação. Para quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, eu tô grávida. Já devo estar quase parindo agora, né? Porque eu gravei essa sequência um pouquinho antes de parir. Então, e toda essa reflexão que eu tô trazendo para vocês é uma reflexão que eu trouxe e associei de acordo com a gestação. E a própria gestação me mostrou isso. O começo da gestação era tudo tão diferente, tão diferente, tão diferente. Eu nunca tinha vivido aquilo. E aqui um parênteses, tá, gente? Toda gestação é única. Não vai ter nenhuma gestação igual. Então você pode ser mãe de 10 filhos, já ter passado por 10 gestações. Foram 10 gestações diferentes, né? E sempre vai ser assim, tá bom? Fecha parênteses. Então aquilo foi tão diferente que eu não dava formato para aquilo. Eu não conseguia descrever o que eu estava vivendo. De acordo com o que eu fui acolhendo, integrando aquilo dentro de mim, dando tempo ao tempo, fazendo com que aquilo fosse se construindo dentro de mim, o meu corpo foi mudando, a minha alma foi mudando, porque eu conseguia expressar e eu conseguia experimentar, integrar dentro de mim uma experiência nova. Então, automaticamente, o corpo vai mudando. A alma corresponde a isso. E quando você tem essa conexão muito grande com você mesmo, a sua alma, ela muda antes até do teu corpo mudar. E você consegue perceber essa mudança acontecendo no mundo físico. E aí o que começa a acontecer? As coisas começam a ganhar formato, nome. Então eu comecei a entender, ai meu Deus, se for menina, vai se chamar tal, se for menino, vai se chamar tal, como que a gente quer criar o quartinho, qual é o tema que a gente vai colocar, ganhou espaço na minha vida. Então aquela curva que eu percorria e que eu me deparava com um desconhecido no começo, agora eu viro a curva e eu sei o que eu vou encontrar. Eu estou criando e desenvolvendo o novo que se apresenta dentro de mim e na minha vida, na minha história, na minha jornada. Entende? Então ele vai criando um grande formato, você vai desenhando esse espaço dentro de você. Você vai desenhando esse espaço fora de você. Então uma ideia nova, um projeto novo se apresentou para você. Vamos dar esse exemplo agora, tá bom? Então uma ideia nova, um projeto novo começa a se apresentar diante de você. E o que você faz com isso? Vamos dar esse exemplo agora. Você olha para esse projeto e você começa a dar espaço para ele ser criado. Eu estou com uma vontade muito grande de criar uma empresa que vai vender produto de higiene. E aí, como que eu começo a fazer isso? Vou começar a pesquisar quais são as que existem no mercado, quais são as que não existem, o que faz sentido eu colocar nessa empresa, o que não faz, será que eu crio minha própria marca, será que eu vendo produtos de terceiros, se eu for vender produtos de terceiros eu vou nichar, eu vou colocar produtos naturais, ou eu vou colocar todos os tipos de produtos, ou eu vou facilitar, eu vou criar só produtos mais baratos, o que eu posso fazer dessa forma, daquilo? Então você está começando a dar espaço físico para aquela ideia que se apresenta para você. Se você não permite que esse começo que a gente falou, que é o primeiro encontro, né, o gestar para nascer e o poder do tempo, o segundo encontro, se apresentem diante de si, que são os sair da bolha mesmo, né, sair do piloto automático, com essa grandeza que eu falei, você não consegue aqui começar a desenvolver com grandiosidade. Você não consegue aqui se conectar e escolher o tema do quartinho do seu filho que faz sentido para você. Ou escolher o tema da empresa que você quer criar que faz sentido para você. Você não consegue se conectar com esse novo que se apresenta para você
com grandiosidade. Você vai criar qualquer coisa. Por quê? Você está com pressa de criar, você está ansioso, você está agitado, você quer entregar o produto logo, então você vai naquele corre, aí eu vou fazer acontecer de um jeito ou de outro, vou fazer assim, não. Uma coisa é fazer acontecer com conexão, até rápido, mas que seja com conexão. Outra coisa é fazer acontecer de qualquer jeito. Entende? Por quê? Porque você está com ansiedade para que você possa projetar isso logo no mundo. Não faz sentido. Entende? Então, a transformação, ela precisa desse tempo divino, que é o tempo da integração, é o tempo de pensar, de refletir sobre, de ter as ideias, de olhar e de voltar e de ter certeza. Ah, isso é legal, isso faz sentido. De construir, sabe? Essa construção, ela leva um pouco de tempo. E esse formato físico, para ele se apresentar para você, ele é uma transformação, sim, no físico, o corpo, e na alma, lá dentro de você. Então, os dois precisam estar integrados para que esse projeto físico, seja ele o que for, uma vida, um trabalho, um móvel, sei lá, qualquer coisa nova, uma comida, um prato novo, algo que você está criando, uma arte, uma música nova, uma letra de música, qualquer coisa. Para ela se criar nesse mundo físico, ela precisa desse tempo de trabalho e dessa dedicação. Então, essa criação no físico começa a ganhar força agora. E sim, você vai construir isso entendendo todo o pré que você já teve. Trazendo esse pré que você já teve, que é o gestar-se para nascer, né, o gestar-se para nascer, e o poder do tempo, integrando toda essa compreensão que você fez nesses 2 primeiros encontros aqui. Porque aqui ele ganha espaço físico que faz sentido, entende? E aí, se eu continuar, eu vou adentrar no tema do próximo encontro. Mas eu quero que vocês consigam compreender que o físico, o espaço físico, ele começa a ganhar uma dimensão aqui. Ele começa a ganhar nome, ele começa a ganhar espaço, e aí é a hora que você tem para detalhar tudo que você precisa. O mais detalhado possível, gente. Então, assim, curte, vive esse flow, tá se apresentando para você. Cria esse espaço na sua vida para essa transformação do corpo e da alma, porque vai mudar tudo, entende? Então, quando o novo se apresenta para você, ele ganha formato aqui, nesse espaço. Ele ganha formato, então deixa ele ganhar formato. Muda de opinião, muda de ideia, volta. É a hora de mudar de ideia. É a hora mesmo de namorar todas as possibilidades de formatos que você pode dar para aquele projeto. Tá bom? Se fizer sentido para você, me conta aqui embaixo nos comentários. Eu tô amando poder dividir essa sequência de encontros com você, que a gente está falando de transformação com conexão, e eu espero que possa, a cada semana, tá trazendo mais um pouco de provocação para você mergulhar ainda mais dentro de você e dentro do que está se apresentando aí na sua vida. Se você está conseguindo assistir essa série, com certeza você deve estar vivendo um processo de transformação, porque nessa vida nada é por acaso, né? Não existe coincidências. Um dia a gente fala mais sobre isso. Então, possivelmente essas mensagens estão chegando para você com essa grandiosidade que o meu coração deseja que chegue, tá bem? Um beijo grande, a gente se encontra na próxima semana para falar sobre algo que é uma delícia. Estamos chegando quase no fim dessa série de encontros, dessa série de 5 encontros. Esse foi o terceiro, semana que vem é o quarto. Beijo grande, tchau!